O processo judicial entre os Anjos e a humorista Joana Marques continua a dar que falar e a dividir opiniões. Recentemente, também Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para opinar. Descubra as semelhanças entre o ódio português e o ódio no mundo, começa por escrever a jornalista da TVI. E acrescentou: a liberdade é o maior legado de qualquer democracia. Mas a liberdade tem limites. E são claros, termina onde começa o ódio. Quando o ódio se converte em palavras que podem gerar ações, violência e, no limite, conduzir ao terrorismo. O terrorismo é o ato de infligir o medo pela inexistência de limites ao ódio indiscriminado sobre civis. É a ausência de qualquer humanidade. De qualquer racionalidade. É o vazio moral. É por esta razão que se iniciam guerras de proporções inimagináveis, como estamos a assistir com a entrada em cena dos Estados Unidos no conflito entre Israel e o Irão. A humorista não resistiu em comentar e, como é habitual, com humor: que saudades do Descubra as 7 diferenças. Isto é muito mais complicado. Descubra a semelhança entre um ayatollah, um neonazi e um humorista. Sónia Tavares também reagiu. Confundir uma sátira com um apelo à violência é como dizer que uma caricatura é igual a uma ameaça de morte. Não é só uma hipérbole, é uma distorção perigosa, porque se tudo o que nos provoca desconforto vem da mesma raiz do ódio, então não há mais espaço para a crítica, para o sarcasmo, para o confronto de ideias, começou por referir a cantora. Confundir sátira com incitamento é como tratar uma caricatura como uma ameaça de morte. E se tudo o que nos fere o ego vem do mesmo lugar que o ódio, então o problema não é piada, é a nossa fragilidade. Então agora tudo o que nos incomoda vem da mesma gênese do ódio? Uma piada, um discurso terrorista, o bullying na escola, são tudo filhos do mesmo pai? Curioso como o humor, que muitas vezes serve para expor o absurdo, virou o próprio monstro. E segundo esta lógica, a diferença entre uma gargalhada e uma guerra é apenas técnica. Haja paciência, rematou. A liberdade é o maior legado de qualquer democracia. Mas a liberdade tem limites. E são claros, termina onde começa o ódio. Quando o ódio se converte em palavras que podem gerar ações, violência e, no limite, conduzir ao terrorismo. O terrorismo é o ato de infligir o medo pela inexistência de limites ao ódio indiscriminado sobre civis. É a ausência de qualquer humanidade. De qualquer racionalidade. É o vazio moral. É por esta razão que se iniciam guerras de proporções inimagináveis, como estamos a assistir com a entrada em cena dos Estados Unidos no conflito entre Israel e o Irão. A ameaça é a capacidade nuclear do regime liderado pelos ayatollah. Esses líderes supremos que não são eleitos e declararam morte a Israel e aos Estados Unidos desde 1979. Esta declaração é uma declaração de ódio, como todas as declarações que ecoam entre neonazis. Mas não só. Sei que fica bem dizer que o humor é uma arte que tem de ser respeitada porque não aceitar este argumento é pôr em causa a liberdade. Essa tão famigerada liberdade pela qual esta geração lutou imenso desde o ventre das suas mães. É tudo lindo quando não é conosco. Quando o discurso de ódio, travestido de neonazi, de ayatollah ou humorista, não nos toca a nós. Se a humorista fosse uma criança na escola, estaríamos todos a concordar que ela faz bullying. Ou seja, usa as palavras para atingir gratuitamente o outro. O que muda no caso dos Anjos? Eles não são crianças e são figuras públicas. Esta dupla condição já ditou a vitória de Joana Marques em tribunal. Não foi crime. E sim, eles puseram-se a jeito. Desculpem. Imaginem que eu agora diria isto de uma mulher que foi violada porque estava de minissaia em público? Imaginem que ninguém intervinha ou que ainda aplaudiam o ódio que ia nas veias de quem a violava? Não é comparável. Os atos são sempre diferenciados, mas a gênese é a mesma, chama-se ódio. Não tem um propósito benéfico à sociedade como deve ter todo o jornalismo, nem de criar algo novo. Alimenta-se da gafe para denegrir. São todos os humoristas assim? Claro que não. A maioria sabe que as palavras geram atos.